Visões de Santa Francisca Romana. Santa Francisca deixou 93 visões que ela mesma ditou ao seu confessor. O Tratado do Inferno, em particular, é muito notável. Na 13ª visão, viu a Virgem Maria ornada com 3 coroas, a da virgindade, a da humildade e a da glória. Na 14ª, descreve o céu. Ele é dividido em céu estrelado, céu cristalino e céu empíreo. O céu estrelado é muito luminoso. O cristalino é ainda mais, mas essas luzes não são nada em comparação com o céu empíreo. São as chagas de Jesus que iluminam o 3º céu. Na 17ª visão, Deus lhe mostra a sua divindade. Ela viu como que um grande círculo que não tinha outro apoio, senão ele próprio, e irradiava uma luz tão intensa que a santa não podia olhar de frente. Leu no meio dele as seguintes palavras: princípio sem princípio e fim sem fim. Viu depois como foram criados os anjos. Todos foram criados de uma só vez, e a potência de Deus deixou-os cair como flocos de neve que as nuvens derramam sobre a montanha durante o inverno. Os que perderam a glória do céu para sempre formam 1/3 da imensa multidão desses espíritos. No dia 13 de fevereiro de 1432, ocorre a 21ª visão. O coro das virgens, conduzido por Santa Madalena e Santa Inês, fez-lhe ouvir este cântico. Se alguém quer entrar no coração de Jesus, deve se despojar de todos os bens, tanto exteriores como interiores. Se desprezar e se julgar digno de todos os desprezos eternos. Agir com toda simplicidade. Não amar nada que não seja conforme seus sentimentos. Não tentar parecer melhor do que é aos olhos de Deus. Nunca se arrepender dos seus sacrifícios. Renunciar-se a si mesmo e reconhecer sua miséria, a ponto de sequer ousar levantar os olhos para o seu Deus. Odiar a si mesmo, a ponto de pedir vingança contra si ao Senhor. Oferecer ao Altíssimo os dons recebidos, memória, entendimento e vontade. Considerar os louvores recebidos como um suplício e um castigo. Se acontecer de alguém mostrar aversão contra si, considerar esta pena como um banho de água de rosa em que se deve mergulhar com verdadeira humildade. As injúrias devem ressoar aos ouvidos da alma que busca a perfeição como sons agradáveis. É preciso receber as injúrias, os maus tratos, como carícias. Mais do que isso, é preciso dar graças a Deus e agradecer àqueles que assim lhe tratam. O homem perfeito deve se fazer tão pequeno que não se deve considerar senão como um grão de milho lançado em um profundo rio. Foi-lhe dito em seguida que somente uma alma foi encontrada no mundo, ornada com todas as virtudes, em um grau supremo, a de Maria. Na 43ª visão, ela estava com o menino Jesus no colo. Ele tinha a forma de cordeiro. Viu em seguida um altar magnificamente ornado, em que estava um cordeiro com os estigmas das 5 chagas. Ao pé do altar estava um grande número de magníficos castiçais arrumados em perfeita ordem. Na primeira linha, que era a mais afastada, havia 7 que significavam as virtudes principais. Na segunda linha, havia 12 que significavam os 12 artigos do credo. Na terceira, havia 7 que significavam os dons do Espírito Santo. Na quarta, havia 7 outros, que significavam os 7 sacramentos da Igreja. Esta visão, que ocorreu na festa de Todos os Santos, durou 13 horas. Ela viu ainda as principais ordens de santos que avançavam sob os seus estandartes. Os patriarcas eram conduzidos por São João Batista, os apóstolos por São Pedro e São Paulo, os evangelistas
por São João e São Marcos. Os mártires, por São Lourenço e Santo Estevão. Os doutores, por São Gregório e São Jerônimo. Os religiosos, por São Bento, São Bernardo, São Domingos e São Francisco. Os eremitas, por São Paulo e Santo Antão. As virgens, por Santa Madalena e Santa Inês. As viúvas, por Santa Ana e Santa Sabina. As mulheres casadas, por Santa Cecília. Capítulo 1. Do lugar do inferno, seu príncipe, a entrada das almas neste lugar de horror, as penas que lhes são comuns. O Tratado do Inferno, já o dissemos, é o mais notável dos escritos que ditou Santa Francisca. Um dia que a serva de Deus estava muito doente, encerrou-se em sua cela para se entregar ao exercício da vida contemplativa, onde encontrava sua consolação e as suas delícias. Era por volta das 4 horas da tarde. Logo foi arrebatada em êxtase, e o arcanjo Rafael, que então não o via, veio tomá-la e conduzi-la para a visão do inferno. Chegada à porta deste reino assustador, leu escrito na porta com letras de fogo: Este lugar é o inferno. Inferno sem esperança. Inferno sem intervalo nos tormentos. Inferno sem descanso. A porta se abriu. Ela olhou e viu um abismo tão profundo e tão apavorante que desde então não conseguia falar sem que o seu sangue gelasse em suas veias. Deste abismo saíam gritos medonhos e exalavam odores insuportáveis. Então foi tomada de um horror extremo, mas ouviu a voz do seu guia invisível que lhe dizia para ter coragem, porque não lhe iria acontecer nada de mal. Um pouco tranquilizada com esta voz amiga, olhou mais atentamente esta porta e viu-a já bastante larga na entrada, mas ia se alargando sempre mais na sua espessura. Mas neste horroroso corredor reinava trevas inimagináveis. No entanto, foi feito para ela uma luz, e viu que o inferno era dividido em 3 regiões: uma superior, uma intermediária e uma inferior. Na região superior eram anunciados graves tormentos. Na intermediária, os instrumentos de tortura eram ainda mais assustadores. Mas na região baixa, os sofrimentos eram incompreensíveis. Estas 3 regiões eram separadas por longos espaços, onde as trevas eram espessas e os instrumentos eram incrivelmente numerosos e extraordinariamente variados. Neste abismo medonho vivia um imenso dragão, que ocupava todo o comprimento. Tinha sua cauda no inferno inferior, o seu corpo no inferno intermediário e sua cabeça no inferno superior. A sua goela estava escancarada na abertura da porta, que a ocupava inteiramente. A sua língua estendia-se com comprimento desmedido. Os seus olhos e as orelhas lançavam chamas sem claridade, mas com calor insuportável. E sua garganta vomitava lava ardente e com odor empestado. Francisco ouviu neste abismo um barulho assustador. Eram gritos, uivos, blasfêmias, lamentações aflitivas, e tudo isso misturado com calor sufocante e odor insuportável. Causava-lhe tanto mal que pensava que a sua vida ia se aniquilar. Mas o seu guia invisível a assegurava com as suas inspirações e lhe dava um pouco da coragem que ela precisava para suportar a visão de que vamos falar. Viu Satanás na forma mais terrível que se possa imaginar. Estava sentado em um assento que parecia uma longa viga no inferno do meio. Mas, no entanto, a sua cabeça atingia o alto do abismo e os seus pés desciam até o fundo. Tinha as pernas e os braços estendidos, mas não em forma de cruz. Uma das suas mãos ameaçava o céu e a outra indicava o fundo do abismo.
2 imensos chifres de cervo coroavam a sua fronte. Eram muito frondosos, e os inumeráveis pequenos chifres que deles brotavam como ramos formavam quantidades de chaminés pelos quais saíam colunas de fumo e chama. O seu rosto era de uma fealdade repelente e de um aspecto terrível. A sua boca, como a do dragão, vomitava um rio de fogo muito ardente, mas sem claridade e com um odor horrível. Trazia ao pescoço uma argola de ferro abrasado. Uma corrente ardente aprisionava-o pelo meio do corpo, e os seus pés estavam também acorrentados. As correntes das suas mãos estavam solidamente enganchadas na abóboda do abismo, e as dos pés estavam ligadas a um anel fixado no fundo do abismo. E a corrente que circundava a cintura aprisionava também o dragão de que já falamos. Depois desta visão, seguiu outra. A serva de Deus notou por todos os lados almas que os espíritos as haviam tentado serem conduzidas para este horrível lugar. Traziam seus pecados escritos na fronte com letras tão inteligíveis que a santa entendia por quais crimes elas foram condenadas. Tais letras eram somente para ela, porque estas almas desgraçadas conheciam reciprocamente os seus pecados só pelo pensamento. Os demônios que as conduziam afligiam-nas com zombarias, exprobrações cruéis e maus tratos, que seria difícil narrar. Tão inventiva era a raiva desses monstros. À medida que as almas chegavam à entrada do abismo, os demônios derrubavam-nas e precipitavam-nas de ponta cabeça na goela sempre aberta do dragão. Assim engolidas, deslizavam rapidamente pelas entranhas dele e, chegando à abertura inferior, eram interceptadas por outros demônios que as levavam ao seu príncipe, o monstro acorrentado de que já falamos. Eram logo julgadas e, depois de verem indicado o lugar que deviam ocupar, segundo seus crimes, eram entregues a algozes diabólicos que as conduziam. A santa notava que esta translação não se dava da mesma maneira que a das almas que passam do purgatório para o céu. Apesar da distância que estas últimas devem percorrer, seja incomparavelmente maior do que a de um inferno ao outro, pois que é preciso atravessar a terra, o céu dos astros, o do cristalino, para chegar ao do empíreo. No entanto, esta viagem se faz em um abrir e fechar de olhos. O caminhar das almas que Francisca via serem levadas pelos algozes do tirano infernal era, ao contrário, muito lento, tanto por causa das espessas trevas que precisava atravessar com uma espécie de violência, quanto por causa das torturas infligidas nesses espaços intermediários, cheios de instrumentos de suplício de que já falamos. Isso, pois, após um certo tempo, é que os demônios acabavam de lançá-las no fundo do abismo. Francisca viu também chegar outras almas menos culpáveis que as primeiras, mas, no entanto, reprovadas, as quais eram precipitadas na goela do dragão, apresentadas a Lúcifer, julgadas e transferidas pelos demônios, tal como as demais, mas, em vez de descer ao fundo do abismo, subiam para o inferno superior, todavia com a mesma lentidão e sofrendo tormentos proporcionais aos seus pecados. Chegando à sua prisão, encontravam uma multidão de demônios em forma de serpentes e bestas ferozes, que só de ver causava terror. O olhar de Satanás apavorava-as ainda mais, sem falar do fogo geral em que eram mergulhadas. O fogo que saía do príncipe das trevas lhe fazia cruelmente sentir o seu ardor devorador. Ao redor delas reinava uma noite eterna, de tal maneira nada podia distraí-las das penas que sofriam. Ali, tal como nas outras partes do inferno, cada alma condenada era entregue a 2 demônios principais,
executores da sentença da justiça divina. A função do primeiro era de espancá-la, dilacerá-la e atormentá-la sem cessar. A função do segundo era de zombar da sua desgraça, reprovando-a por estar ali por culpa própria, de fazê-la lembrar continuamente dos seus pecados, mas de maneira mais opressiva, perguntando-lhe como podia ter cedido às tentações e de ter consentido em ofender seu Criador, de mostrar-lhe, enfim, todos os meios que teve para se salvar e todas as ocasiões de fazer o bem que perdeu por sua falta. Daí remorsos dilacerantes que, juntados aos tormentos que o outro demônio lhe fazia sofrer, colocava em um estado de raiva e desespero que exprimia por uivos e blasfêmias. A tarefa confiada a estes demônios não era, porém, exclusiva deles. Todos os outros tinham também direito de insultá-la e atormentá-la, e eles não o deixavam de fazer. Desejando a serva de Deus saber qual a diferença entre os habitantes das 3 regiões deste reino assustador, foi-lhe dito que, na região inferior, eram colocados os grandes criminosos, na intermédia, os criminosos medianos, e na superior, os menos culpáveis dos réprobos. As almas que vedes na região superior, acrescentou a voz que a instruía, são as dos judeus, que fora da sua obstinação, levaram uma vida isenta de grandes crimes. As dos cristãos, que negligenciaram a confissão durante a vida e foram privados dela na hora da morte, e etc. Tudo o que a bem-aventurada via e ouvia enchia de pavor. Mas o seu guia tinha muito cuidado em tranquilizá-la e fortalecê-la. Capítulo 2. Tormentos particulares infligidos a 9 tipos de culpáveis. Primeiro, suplícios daqueles que ultrajaram a natureza pelas impurezas. Francisca viu na parte mais baixa e mais horrível do inferno homens e mulheres que sofriam torturas assustadoras. Os demônios que lhes serviam de algozes os obrigavam a se sentar sobre barras de ferro abrasadas que penetravam o corpo todo e saíam pelo alto da cabeça. Enquanto um deles retirava a barra e a enfiava novamente, os outros, com alicates ardentes, dilaceravam a carne da cabeça aos pés. Os tormentos eram contínuos, e isso sem excluir as penas gerais, isto é, as penas do fogo, do frio glacial, das espessas trevas, dos gritos de blasfêmias e do ranger de dentes. Segundo, suplícios dos usurários. Não longe do cárcere dos primeiros, Francisca viu outro onde os criminosos eram torturados de maneira diferente e lhe foi dito que eram os usurários. Esses infelizes eram pregados sobre mesas incandescentes de fogo, com os braços estendidos, mas não em forma de cruz. E o guia explicou a Francisca que todo o sinal da cruz era banido das moradas infernais. Cada um tinha um círculo de ferro incandescente sobre a cabeça. Os demônios pegavam caldeirões com ouro e prata derretidos e derramavam na boca deles e também no buraco que faziam no lugar do coração, dizendo: Lembrai-vos, almas miseráveis, do apego que tivestes a estes metais durante a vossa vida, esse apego que vos conduziu para onde agora estáis. Eram depois mergulhados em tanques repletos de ouro e prata derretidos, de maneira que passava de um tormento ao outro, sem obter um momento de descanso. Além disso, sofriam também as penas comuns a todas as demais almas condenadas, o que os levava a um medonho desespero. Assim não cessavam de blasfemar o nome sagrado daquele que exercia sobre elas as justas vinganças. Terceiro, suplício dos blasfemadores. Francisca viu na mesma região os profanadores obstinados de Deus, da Santíssima Virgem Maria e dos Santos.
eram submetidos a sofrimentos medonhos. Os demônios, armados de alicates em brasa, tiravam-lhe a língua fora e colocavam-na sobre carvões incandescentes ou enchiam a boca deles de carvão ardente. Em seguida, mergulhavam-nos em caldeirões cheios de óleo fervente ou lhes obrigavam a bebê-lo, dizendo: Como ousastes blasfemar contra aquele que os céus veneram, almas malditas e desesperadas? Não longe dali estavam os covardes, que renunciaram a Jesus Cristo por medo dos suplícios, mas os tormentos deles não eram tão rigorosos. Deus considerava a fraqueza humana que os fez sucumbir. Quarto, suplícios dos traidores. Na mesma quadra, Francisca viu as torturas que os implacáveis demônios exerciam sobre os homens infiéis aos seus mestres e, sobretudo, os cristãos que fizeram as promessas do batismo somente para profaná-las. Os cruéis algozes arrancavam-lhes o coração com alicates incandescentes e o recolocavam no lugar para novamente o arrancar. De vez em quando, os mergulhavam em tanques cheios de pez ardente e lhes diziam, mantendo-os submersos: Almas falsas e pérfidas, sem coração e sem fidelidade, não contente de trair vossos mestres temporais, ousastes trair até o vosso Deus, porque fizestes, no batismo, a promessa solene de renunciar a Satanás, às suas pompas, às suas obras, e fizestes tudo ao contrário. Não vos esqueçais dessas promessas e recebei agora o castigo merecido pela violação delas. A essas amargas repreensões seguiam os uivos das vítimas. Blasfemavam também contra os sacramentos e, sobretudo, contra o batismo e amaldiçoavam o seu divino autor. Quinto, suplícios dos homicidas. Um pouco mais longe, viu homens com o rosto feroz, mergulhados em imensos caldeirões repletos de sangue fervente. Ora, os demônios vinham e tiravam-nos deste caldeirão ardente e os lançavam em outro cheio de água gelada. Depois os retiravam deste para novamente mergulhá-los no primeiro. Mas isso não era o único tormento deles. Outros demônios armados de punhal flamejante trespassavam-lhes o coração e, mal retirava a lâmina do punhal, já enfiava de novo no coração. Perto destes homens sanguinários estavam as mães que se desnaturaram a ponto de tirar a vida dos seus filhos, e as suas torturas eram quase as mesmas. Sexto, suplícios dos apóstatas que abandonaram a fé católica, não por fraqueza, mas por corrupção. Os demônios serraram-nos pelo meio do corpo, com serras incandescentes, mergulhadas em chumbo derretido. Ora, a cicatrização da carne ocorria logo depois da cisão, o que permitia aos algozes refazê-lo sem cessar. Sétimo, suplícios dos incestuosos. Houve em todo o tempo homens e mulheres que, levados pela paixão cega, cometeram impurezas com pessoas do mesmo sangue ou com parentesco espiritual. Ora, a serva de Deus viu em um cárcere vizinho os habitantes de Sodoma. Os demônios mergulhavam-nos em uma fossa cheia de lixo infecto e fervente, e depois de terem sido retirados, eram cortados em pedaço, e quando os pedaços se juntavam, o que era instantaneamente, eram novamente mergulhados na cloaca ardente e fétida. Oitavo, suplícios dos feiticeiros. No inferno do meio, a bem-aventurada viu aqueles que durante a sua vida tinham comércio com o demônio, e aqueles que os consultavam e lhes davam crédito. Estavam envolvidos em trevas medonhas, e os algozes apedrejavam-nos com paralelepípedos de ferro incandescente. Havia ali uma grelha quadrada, por cima de um fogo terrível.
Ora, de tempo em tempo, os demônios deitavam as suas vítimas sobre esta grelha e as mantinham firmemente acorrentadas. Depois as retiravam dali para apedrejá-las novamente. 9. Suplícios dos excomungados. A serva de Deus reparou que todas as almas precipitadas na goela do demônio não saíam do seu corpo. Desejando saber quais eram as almas que ela não via reaparecer, lhe foi dito que eram as almas que morreram excomungadas. Elas descem, acrescentou a voz que a instruía, pela cauda do dragão, que vai até o fundo do abismo, e é um vasto salão onde arde um fogo devorador. Estavam, pois, encarceradas nesta horrível prisão, e os demônios que as rodeavam lhes gritavam com voz insultante. Então sois vós, que cegos pelas paixões, embrutecidos pela sensualidade, desprezaram as excomunhões? Pois bem, ardei agora na cauda do dragão. Ai de nós, respondiam lá de dentro, vozes lamentosas. Que desgraça é a nossa, que mal medonho sofremos. Capítulo 3. Como os pecados capitais são punidos no inferno inferior. 1. Tormentos dos orgulhosos. A bem-aventurada viu uma vasta prisão, cujos habitantes eram muito numerosos, e lhe foi dito que eram os soberbos. Este cárcere era dividido em vários lugares, onde as vítimas eram classificadas segundo as diversas espécies deste pecado. Os ambiciosos eram aqueles que os demônios mais desprezavam. Quanto mais estes miseráveis tinham sido ávidos de honras durante a sua vida, tanto mais eram saciados de opróbrios e de confusão. Ao punir estes, eles não se esqueciam, porém, dos outros. Cada família de orgulhosos, se é que se possa falar assim, tinha sua própria pena particular, mas ainda havia um castigo horrível comum a todos. No meio desta prisão especial estava posto um enorme leão de bronze incandescente. Sua goela estava voltada para cima e largamente aberta, com mandíbulas armadas com várias navalhas afiadas. Seu ventre era um antro de serpentes e outros bichos venenosos, e o orifício de saída era como a entrada deste monstro, armado de navalhas ardentes horrivelmente afiadas. Ora, os demônios encarregados de atormentar estas tristes vítimas lançavam-nas ao ar de maneira a fazê-las cair na goela do leão. Todas dilaceradas e quase divididas ao meio, elas passavam pela garganta deste monstro e caíam nas largas entranhas, no meio das serpentes que populavam neste lugar infecto e exerciam sobre elas a sua raiva infernal. Deslizavam depois para a parte traseira, onde os demônios pegavam-nas com alicates ardentes e tiravam-nas para fora violentamente, através das navalhas afiadas que guarneciam a abertura. E este jogo cruel, os algozes recomeçavam-na sem cessar. Essas almas irritadas e enraivecidas por estes tão horríveis tormentos, uivavam de maneira medonha e proferiam blasfêmias assustadoras. Uivai, diziam-lhes os espíritos infernais, uivai, soberbos malditos, que durante muito tempo na terra travastes guerras ao vosso Criador. Tendes agora muita razão de vos desesperar, porque a vossa infelicidade nunca acabará. 2. Tormentos dos condenados por causa da ira. Francisca notava que estes eram castigados segundo os diversos graus de sua culpabilidade, mas eis que uma pena lhe era comum. Havia no cárcere deles uma serpente de bronze que o fogo do inferno mantinha continuamente abrasada. Seu tórax era largo, seu pescoço levantado tal como uma coluna, e sua goela escancarada. Nesta horrível garganta estavam fixadas, em forma de arco,
longas e resistentes agulhas, cujas pontas estavam direcionadas para a garganta do animal. Ora, os demônios pegavam as tais almas e lançavam-nas por estas abertura para dentro do corpo do monstro. Depois, com alicates ardentes, retiravam-nas todas dilaceradas pelas pontas das agulhas fixadas na saída. Sofriam continuamente este suplício que as levava a um desespero medonho e que arrancava delas as mais medonhas blasfêmias. Terceiro, tormentos dos avarentos. Viu depois a bem-aventurados avarentos em uma fossa cheia de grandes serpentes com braços. Cada um destes hediondos répteis agarrava-se a um dos condenados que a justiça divina lhes tinha abandonado. Batia-lhes na boca com sua cauda, dilacerava-lhes o coração com seus dentes e apertava-os com seus braços de modo a sufocá-los, se isso fosse possível. Mas outros demônios vinham arrancá-los dos seus horríveis braços com alicates de ferro e os dilaceravam horrivelmente para mergulhá-los em uma segunda fossa repleta de ouro e prata derretidos, afligindo com sarcasmos. Quarto, tormentos dos invejosos. Todos estes infelizes eram cobertos com um manto de chama. Tinha um verme venenoso que lhe roía o coração, penetrava no peito e subia até a garganta para aparecer na boca, que a forçava a abrir convulsivamente. Mas um demônio o impedia de sair, apertando com sua mão o pescoço da vítima, o que causava insuportáveis asfixias. Enquanto sufocava assim com uma mão, com a outra tinha uma espada, com que lhe trespassava o coração. Um segundo vinha depois, para lhe arrancar o coração do peito, mergulhava-o na imundície e lhe o recolocava para depois novamente arrancá-lo, e assim sem fim. E estes tratamentos bárbaros eram acompanhados de escárnios e repreensões que levavam estes infelizes à raiva e ao desespero. Quinto, tormentos dos preguiçosos. Francisca viu-os sentados no meio de um grande fogo, com braços cruzados e a cabeça inclinada sobre os joelhos. Os assentos eram de pedra. Essas pedras eram profundamente onduladas e as cavidades estavam cheias de carvão em brasa. Os bancos estavam também incandescentes e as chamas que saíam da labareda envolviam as tristes vítimas e cobriam-nas tal como um vestido. Ora, os demônios pegavam-nas com alicates ardentes, derrubavam-nas violentamente sobre estes leitos medonhos, arrastavam-nas, virando-as e tornando a virá-las de todas as maneiras. Isto era para castigá-las por ter perdido o tempo. Ao lado de cada uma delas havia um demônio que com o canivete lhes abria o peito e derramava dentro óleo fervente. Isto era o castigo por terem presumido da misericórdia divina. Colocava ainda vermes nas feridas em punição aos maus pensamentos que a ociosidade delas tinha permitido. Sexto, tormentos dos gulosos. Francisca pôde contemplar também o castigo da gula. Cada infeliz condenado por vício tinha um demônio que o arrastava pela cabeça nos carvões em chama, ao passo que outro demônio em cima dele o pisoteava com violência. Atava-lhe em seguida as mãos e os pés e o precipitava em um caldeirão cheio de pez derretido. Depois, retirando-o dali, o jogava em outro cheio de água quase congelada. Depois derramava vinho fervente na boca para castigá-lo pelos excessos cometidos durante a vida. Durante este tempo, seus algozes lhe diziam com ironia: a pena dos gulosos nesta morada é o excedente do calor e do frio. Eis, portanto, para onde vos conduziram as vossas intemperanças, diziam-lhes os espíritos infernais. Doravante tereis por comida serpentes e por bebida fogo.
Sétimo, tormentos dos luxuriosos. Francisca buscava com o olhar os escravos desta vergonhosa paixão. Foi-lhe mostrado. Eles estavam atados a postes de ferro incandescentes e os algozes com as línguas de fogo lambiam todas as partes do corpo, o que era um suplício insuportável. Outros demônios, com alicates de fogo, arrancaram-lhe pedaços da carne em punição aos festins que fizeram na terra para favorecer a funesta paixão da luxúria. Sob os postes de ferro haviam grelhas em chama com pontas de ferro, junto das quais estavam deitadas horríveis serpentes. Os demônios, de repente, lançavam suas vítimas, derrubando-as, fazendo-as cair para trás sobre estes leitos medonhos, e as serpentes se lançavam sobre eles, mordiam-nos com raiva inconcebível. Este suplício era reservado particularmente aos adúlteros.